Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. E hoje nós veremos o capítulo 9, Corpo em Cena, tá? Bom, o Corpo em Cena ele vai falar um pouquinho sobre o teatro. Então, como é que o nosso corpo se comporta dentro do teatro? Como é que é essa nossa expressão corporal? Será que o nosso corpo, de alguma maneira, transmite alguma mensagem, tá? E aí ele começa falando. Entre atrizes, atores, bailarinas e bailarinos, existe uma característica em comum. O corpo é o principal instrumento de trabalho e expressão deles, insubstituível nas artes, da dança e do teatro. Ao observar a imagem, é possível saber se os artistas estão dançando ou atuando? O que vocês acham aí? Eles parecem estar dançando ou eles parecem estar atuando? O que você acha que elas estão expressando? Compartilhe suas ideias aí com os professores, tá? Na história do teatro, existem diversos modos de preparação corporal, tanto para atores quanto para atrizes. Isso ocorre por meios variados e sob as influências mais diversas, como as das artes orientais do teatro, da dança, do yoga, dos estudos de dança moderna, das tradições de danças populares, do circo, entre outras aí. As artes do corpo, afinal, estão todas conectadas. Ou seja, quando a gente fala de arte do corpo, a gente fala de uma série de expressões, tá? Não necessariamente só o teatro, mas a gente pode falar de dança, a gente pode falar de circo, a gente pode falar de tradição, entre outras coisas aí, tá? E aí, ele começa mostrando Rudolf Laban. Rudolf Laban é um dançarino húngaro e teórico do movimento, e ele começou sua pesquisa por meio de algo bastante simples, os movimentos cotidianos das pessoas. O Rudolf Laban, ele é referência quando a gente fala em especial, tanto de dança quanto de teatro e a nossa expressão corporal como um todo, tá? E aí ele fala o seguinte, observando durante a sua infância os trabalhadores do campo e durante a Revolução Industrial, os operários da fábrica e os transeuntes do conteúdo dos contextos urbanos que se formaram, Laban se inspirou para sua investigação. O resultado do seu trabalho foi um sistema que é utilizado até hoje, tanto na dança quanto no teatro e nas demais atividades humanas que envolvem movimentos, como o trabalho repetitivo, por exemplo. Ele organizou um esquema de fatores expressivos do movimento. São eles, e se quiserem grifar aí, podem grifar, tá? São 4: peso, fluxo, tempo e espaço. E, na verdade, dentro de cada um desses fatores há divisões também, tá? Então, a gente vai entender que dentro do peso tem uma divisão, dentro do fluxo tem outra divisão, dentro do tempo tem outra divisão e assim por diante, tá? Com base nisso, ele cria uma notação para as ações do corpo, assim como os elementos de uma partitura são notações para os sons. A esse sistema foi dado o nome, então, de Labanotation, tá? Labanotation. E a proposta dele, né, é o estudo mesmo desse corpo como um todo, tá? E aí a gente tem, então, um quadrinho que é uma fala do Rudolf Laban e também uma imagem, que é uma imagem de um trabalhador rural, tá? Então ele fala, enquanto os movimentos dos animais são instintivos e basicamente realizados em resposta à estimulação exterior, os do ser humano encontram-se caracterizados por qualidades humanas. Por intermédio deles, o homem se expressa e comunica algo de seu ser interior. Tem ele a faculdade de tomar consciência dos padrões que seus impulsos criam e de aprender a desenvolver, remodá-los e usá-los. E aí ele fala, né? Como são os movimentos diários de um trabalhador que planta, rega e colhe? Estes movimentos poderiam estar em uma cena teatral ou em uma dança? Provavelmente sim, tá? Na verdade, ele se inspira nesses movimentos diários para poder falar, então, dos seus movimentos aí, tá? Então, como ele falou, o Rudolf Laban ele pensou no peso como fator de um movimento cujas qualidades podem ser fortes, pesadas, ou mais leves e relaxadas. Numa movimentação mais linear, retilínea, ou mais flexível e curvilínea, como formas de trabalhar o espaço no tempo das ações mais rápidas ou mais lentas e prolongadas,
e em movimentos mais livres e mais controlados para exercitar o fluxo. Na verdade, é assim, sempre que ele fala do peso, ele fala, ó, é o peso pesado ou é o peso leve? O fluxo, ele fala, é um fluxo livre ou é um fluxo controlado? E aí ele vai trabalhando dentro de cada um desses conceitos, né? Por exemplo, dentro de uma apresentação de teatro, às vezes você pode fazer uma movimentação que pareça que aquele objeto que você está carregando é algo leve, mas ele pode ser pesado, mas você dá a impressão que ele é algo leve. E vice-versa. Por exemplo, o ato de cair no chão. Você tem que demonstrar que aquilo lá é algo pesado. Então, você tem que demonstrar isso também na sua cena. E assim por diante, tá? Esses conceitos, eles podem parecer muito teóricos, sem que os pratiquemos, mas todos somos capazes de produzir esses movimentos, compreendê-los e até mesmo observar a sua expressividade. Laban caracterizou-os para que pudéssemos pensar em cada um deles com maior clareza ou com mais consciência, já que são naturais em nosso cotidiano, apesar de não pararmos para observá-los como os possíveis instrumentos de expressão artística. Então, ou seja, vamos pensar lá no fluxo, né? Que ele fala que é um fluxo mais livre e mais controlado. O fluxo mais livre vai acontecendo livremente. Uma caminhada, por exemplo, você não para na caminhada, você vai caminhar o tempo inteiro. Já um fluxo mais controlado, o que significa isso? Você anda e para. Você anda e para. Você anda e para. Uma fila, por exemplo, né? A gente anda e para, anda e para, anda e para. É uma coisa do nosso cotidiano, mas muitas vezes a gente não para observar este determinado movimento, tá? Além de pensar nesses elementos, Laban também pensou em suas diversas combinações, e isso nós também podemos fazer. Imagine uma cena em que o personagem se levanta de repente, em um jantar, e dá um forte soco na mesa. Pá! Quais qualidades existem neste movimento? Ele é um movimento leve ou ele é um movimento pesado? Ele é um movimento retilíneo ou ele é um movimento curvilíneo? O que significa isso? Reto ou curvo? Ele é um movimento rápido ou ele foi um movimento lento? Quanto ao sentimento dessa expressão, pode-se dizer que o personagem está calmo ou ele está nervoso? Por exemplo, alguém que bate a mão na mesa. Está calmo ou está nervoso? Provavelmente está nervoso, né? É alguém que age de uma maneira mais racional e calculada ou é alguém que age de uma maneira impulsiva, guiada pelas emoções? Então a gente vai ter que entender, né, e compreender sobre cada uma dessas diversas combinações aí, tá? Podemos pensar em tudo isso observando um simples gesto. E mais, podemos criar expressões com bases nesse material. Um caminho para isso é imaginarmos uma dança deste personagem feita com um movimento com as mesmas qualidades do seu soco na mesa, trazendo como expressão os mesmos sentimentos demonstrados na cena cotidiana. Então a proposta é pegar esse movimento do soco na mesa e trazer este movimento para uma dança, tá? É um exercício simples de imaginação, mas que pode nos mostrar um pouco de como podemos aplicar as nossas investigações do corpo que se expressam em seus movimentos aí, tá? Apesar de poderem se conectar durante a criação artística, é importante diferenciarmos o corpo expressivo do corpo cotidiano, ou seja, o corpo que se move em uma cena com um objetivo expressivo e o que se move no dia a dia, sem busca consciente por expressão. Então, ou seja, quando a gente faz isso instintivamente numa cena de casa, no cotidiano, ela não tem, talvez, a mesma intenção que tem, por exemplo, num teatro ou numa dança, tá? O segundo é comum para todos nós, embora não nos seja comum vê-lo como objeto de estudo, como estamos fazendo agora e como fez Laban para o desenvolvimento de seus métodos. O corpo cotidiano ele pode ser utilizado em cena de maneira consciente pelo artista. Ações simples, como se levantar de uma cadeira, ou se espreguiçar ao acordar, são chamadas do que ele chama de frases de movimento. Então ele fica observando esses movimentos e aí ele chama esses movimentos que ele observa de frases de movimentos. Da mesma forma que ações de dança, como cair e levantar. O que traz qualidades expressivas a essas frases, segundo Laban, são acentos distribuídos de maneiras diferentes ao longo delas, como uma aceleração do tempo, um controle repentino em um gesto livre,
uma mudança na direção espacial, uma pausa e assim por diante. Por exemplo, quando o acento está no começo da frase com uma qualidade expressiva intensa e depois as ações são diminuídas em tempo e peso, tá? Uma possível cena com esse fraseado seria: a personagem vê um objeto valioso caindo no chão e dispara com todo o seu corpo rapidamente para segurá-lo, mas logo vê que não vai dar tempo de alcançá-lo, pois está se espatifando, pois o vaso está se espatifando no chão à sua frente. Ela então leva lentamente suas mãos sobre a cabeça, lamentando o fato. E aí a gente consegue ver toda essa cena aí descrevendo, né? Ah, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, ah, vou pegar, não peguei, né? Então a gente consegue ver esse movimento aí acontecendo. Na linguagem verbal, conhecemos bem os acentos, né? Tanto em gramática, quando pensamos em palavras e suas sílabas tônicas, também quando acentuamos uma palavra em frase, para dar ênfase a ela, na expressão da fala. Uma mesma frase pode ser falada de maneiras diferentes, dependendo dessa acentuação. Na verdade, não quer dizer que eu vou enfiar um monte de acento na palavra, tá, gente? Mas significa que eu vou dar enfoque em alguma palavra. E aí a gente faz isso no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe, né? Por exemplo, às vezes a mãe pergunta, já lavou a louça? E ela pode dar enfoques diferentes de uma mesma frase. Você ainda não lavou a louça, né? Então ela deu enfoque no você. Então, de que maneira a gente pode fazer isso no nosso dia a dia também, tá? Faça o teste com seus colegas, escolha uma frase e peça que cada um fale a mesma frase acentuando uma palavra diferente. E aí ele dá alguns exemplos e é legal, né? Por exemplo, ele usa a frase eu gosto de você. Ela pode ser enfatizada de diferentes formas, tá? A primeira é eu gosto de você, né? Pode ser uma situação em que o personagem revela que gosta da pessoa com a qual está falando, enfatizando que não é de outra pessoa que ele gosta. Então, tipo, eu gosto de você, sabe? Ele acentua você. Ou, né, quando ele fala assim, eu gosto de você. Ele vai acentuar o gosto aí, né? Então ele fala, eu gosto de você. A personagem, ela pode estar querendo afirmar que ela gosta da pessoa com a qual está falando, mas que ela não ama essa pessoa. Então ela está dando enfoque no gosto, tá? E ainda existe o enfocar o você, o eu aí, né? Ele fala, eu gosto de você. Então você pode trabalhar na ideia do eu. Eu gosto de você. Pode ser que o personagem esteja querendo dizer, por exemplo, que ela e não outra pessoa gosta da pessoa com a qual ela está falando, tá? Então, esse enfoque, essa acentuação que ele fala, é a maneira como a gente enfoca alguma coisa na nossa frase, tá? E a gente faz isso o tempo inteiro e a gente não percebe, né? Então, isso acontece no nosso dia a dia, como eu falei da frase de lavar a louça, né? De que maneira que a mãe às vezes fala, lavou ou não lavou a louça? Ah, já falei que você não fez, né? Então, a gente às vezes acentua algumas palavras, não acentuar na língua portuguesa, né? Mas a gente dá um enfoque numa palavra e a gente não percebe que isso pode acontecer, tá? Então, os acentos, ele pode estar em pontos diferentes, sim. Apesar de a fala e o texto serem recursos muito ricos para o teatro, muitos encenadores, atores e atrizes escolheram, ao longo da história do teatro, uma técnica que utiliza apenas expressões corporais e faciais para interpretar seus personagens, que é chamada de mímica. Provavelmente vocês já devem ter visto, né, a mímica, mas é você poder se comunicar sem falar, né? Eu costumo dizer que o professor faz mímica quando chega na sala de aula. Às vezes, só dele encostar na porta, vocês já sabem se eles estão bravos, se eles não estão bravos, se eles podem vir para a conversa, se a gente pode ir lá dar oi para eles. Então, o professor tem muito disso de mímica, ó. Tipo, vai para o seu lugar, sabe? E a nossa expressão fala muito, tá? A palavra vem do grego mimesis, e em tradução simples significa imitação. É também utilizado a palavra pantomima. Já ouviram essa palavra? Tá? Que é a arte de narrar com gestos no lugar de palavras, e é entendida como o gênero da mímica. Na verdade, a pantomima é quando já acontece uma cena. A mímica é quando você faz uma mímica simples. A pantomima está mais voltada a uma cena que a gente consegue compreender sem fala alguma, tá? Artistas que estudam técnicas de mímica desenvolvem seus gestos em detalhes minuciosamente desenhados,
para que o público compreenda suas ações e emoções. A mímica ela é muito utilizada por artistas circenses que atuam como palhaços e por atores e atrizes que fazem teatro de rua e geralmente se apresentam em locais em que o som da fala sofre interferência dos sons da cidade. E aí a gente tem um teatro de rua aí aparecendo, né? Mímicos têm característica também do rostinho pintado. Então, geralmente, eles estão com o rosto pintado e com luvas na mão. Isso não é uma regra, mas a maioria deles utilizam. Outra coisa que o mímico utiliza bastante são as roupas listradas, mas também não é uma regra, tá? Espetáculos com base na mímica também têm uma característica peculiar. Podem percorrer locais onde se falam diretamente idiomas com perda menor de compreensão por parte do público, já que os gestos também podem ter significados distintos em diferentes culturas. Por exemplo, existem alguns gestos que, depende de onde a gente faz, pode se tornar uma afronta, pode se tornar uma falta de educação. Então, a gente também tem que tomar cuidado com a mímica onde ela é feita, né? Para que você não faça algo ruim, tá? Na Índia, por exemplo, mexer a cabeça lateralmente não significa não, mas sim. Então, se você faz durante essa peça o não, na verdade, você está fazendo sim, tá? E aí ele fala, vocês conhecem algum gesto feito em determinada situação que pudesse ser compreendido de maneira equivocada em diferentes culturas? E aí depois vocês me contem lá no chat, tá bom? A mímica, ela é bastante utilizada em situações cômicas, pois seu apelo visual e sua capacidade de trazer identificação com a vida cotidiana de uma maneira exagerada ou caricatural são fortes disparadores do riso. Então, por exemplo, se a gente pensa lá no Charlie Chaplin, ele é um artista que trabalha muito com mímica e ele é algo que ele faz para a gente poder dar risada, tá? Não é à toa que, mesmo na vida real, pequenos acidentes como tombos e gestos desastrados provoquem risadas. É histórico e não é coincidência a mímica ser usada na comédia. Então a gente tem lá, desde a história da comédia dell'arte, os teatros gregos, né? Eles eram muito grandes e aí muitas vezes a fala não chegava para as pessoas, então eles usavam bastante a ideia das mímicas. E era algo engraçado. Então o nome é comédia dell'arte, tá? Então, desde o teatro da comédia dell'arte italiana, os atores desenvolviam técnicas de acrobacia com gestos bem desenhados para apresentar um espetáculo atraente para o público de todas as classes sociais em praças e mercados, dando destaque aos personagens cômicos. Chamados de Zani, apelido carinhoso que vem do nome Giovanni, e que originou a palavra inglesa que significa bobo, Zani. Os personagens mais emblemáticos dessas origens do gênero cômico da mímica representavam a classe sérvil e, sobre a proteção de máscaras, encenavam críticas sociais que levavam a plateia às gargalhadas. Muitas vezes essas comédias dell'arte, elas contavam histórias do dia a dia deles, e aí eles usavam as máscaras, né, para imitar essas pessoas aí mais simples, e muitas pessoas davam gargalhadas por conta do que eles estavam fazendo, tá? Como não se utilizava a fala, a arte dos zanis pôde facilmente viajar para a França e lá ganhar outras influências, como novos artistas e modificações de suas máscaras. Assim foi criado, por exemplo, o personagem Arlequim, tá? Então a proposta dele era divertir o público aí como um todo. Neste momento, origina-se a tradição francesa em mímica que, por meio de diversos artistas ao longo do tempo, constituiu a imagem do artista da pantomima que conhecemos hoje, com seu rosto pintado de branco, destacando olhos e bocas e as suas roupas em preto e branco. Então é o que eu falei, é uma característica, mas não é uma regra. Quem faz pantomima também pode não ter o rosto pintado desta maneira de branco, pode ter outras cores de pintura e também pode ter outros tipos de roupa, tá? O mais célebre mímico francês desse gênero, que com outros artistas definiu no século XX, foi Marcel Marceau. Ele também foi influenciado por artistas do cinema mudo estadunidense, como Charlie Chaplin e Buster Keaton, tá? O teatro físico, ele é um gênero de performance teatral que se utiliza principalmente das técnicas desenvolvidas nas artes cênicas, que priorizam o corpo como instrumento expressivo, desenvolvendo-o em suas capacidades de força, resistência e de controle. A mímica é um dos recursos utilizados pelo teatro físico, assim como a própria comédia dell'arte.
formas japonesas de teatro tradicional, a dança de teatro, entre outras, dependendo da vertente desse gênero, que compreende diferentes modelos de encenação. Tem um teatro japonês que se chama Teatro No, ele também vai por essa proposta aí, tá, gente? A essência do teatro físico está na ideia de que o ator não precisa de nada além do seu corpo na hora de representar. Alguns nomes de referência desse gênero, como Antonin Artaud e Jerzy Grotowski, reafirmavam a ideia de que o ator deveria se despir ao máximo de recursos cênicos, como figurino, sonoplastia e elementos cenográficos, buscando deixar o espaço apenas para o desenvolvimento das ações do artista, que, por sua vez, pode criar tudo aquilo que precisa, até mesmo objetos cenográficos, que serão vistos por meio da imaginação da plateia. O francês Jacques Lecoq estudou a fundo as origens e os preceitos do teatro físico e também foi mestre de grandes encenadores desse gênero. Ele criou uma forma de pensar a atuação por meio do que ele chamou de 7 níveis de tensão do ator. E são eles. A gente vai ver as imagens, né? Mas é legal a gente pensar aí que o teatro está voltado apenas para o corpo do ator, tá? E ele não precisa de mais nada aí para poder criar a sua cena. São elas, tá? Primeiro, corpo exausto, totalmente relaxado e desmaiado. O segundo, preguiçoso, ilustrado pela figura do hippie aí de paz e amor. O terceiro é um corpo neutro, sem nenhuma interpretação. O quarto é um corpo alerta, curioso, ligado e entusiasmado. O quinto é um corpo suspense, quando o problema está prestes a acontecer e ele está tenso. O sexto é o corpo passional, ele está nervoso, sem saber o que fazer, com um problema já acontecendo e o personagem em desespero. O sétimo é um personagem trágico, o problema está acontecendo e o personagem está paralisado de tanta tensão, tá? E aí eles acreditam nesse teatro aí, que é o teatro físico, que tudo acontece apenas com o corpo do ator, tá? Bom, chegamos ao fim, né? E aí temos as atividades da semana. A Prof. Mireia colocou uma obra aí em que eu estou interpretada no grito, porque eu quero ver todas as atividades de vocês essa semana, tá? E aí a gente tem as questões da página 488, exercício 6, para conferir 489, exercício 1, 2, 3, 4 e 5. E nós temos uma atividade prática. A atividade prática será mostrada no meu chat, tá? E a proposta é vocês gravarem um videozinho de 3 minutos em que vocês falem de algum tema atual, em que no vídeo não haja falas. Vocês precisam demonstrar este tema atual, pode ser o tema da pandemia, né, que é o tema que a gente está vivendo aí, apenas em 3 minutinhos. Gravem o vídeo e aí no dia do chat vocês vão compartilhar a tela comigo para poder me apresentar este vídeo. Combinado, galerinha? Bom, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula.